A conta poupança é um investimento onde, depositado um determinado valor, um mês após, ele renderá juros. A taxa de juros é definida pelo governo e as regras de funcionamento são definidas pelo Banco Central. Sendo assim, o rendimento será o mesmo em qualquer banco. No Brasil, as contas de poupança, que também são chamadas de cadernetas de poupança, são historicamente destinadas a pequenos depositantes e investidores financeiros. Geralmente, não concede uma remuneração atraente aos depositantes em função do uso de um redutor calculado sobre juros. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais tradicionais, se não for o maior. Porém, em se tratando de investimentos, segurança é sinônimo de baixa rentabilidade. Quanto maior o risco, menos seguro o investimento e possivelmente mais rentável. Você sabe como funciona a poupança? Os valores depositados em poupança são remunerados com base na taxa referencial, conhecida como TR, acrescida de juros de 0,5% ao mês. Os valores depositados e mantidos em depósito por prazo inferior a um mês não recebem nenhuma remuneração. A TR utilizada é aquela do dia do depósito. Como abrir sua conta poupança? Para abrir uma conta poupança é muito simples. Basta apresentar os seguintes documentos na agência bancária de sua preferência. São eles: documento de identidade, CPF, comprovante de endereço. Caso não possua o documento de identidade, você pode estar munido de certidão de nascimento e outro documento com foto. Alguns bancos exigem, por sua vez, alguns documentos extras, mas isto é uma variável de acordo com o banco escolhido. É possível perder os juros do acumulado da poupança? Não é possível. Em caso de saques parciais do montante depositado na poupança, apenas o valor retirado não participará do cálculo de juros daquele mês. O valor que continuar na conta será ajustado normalmente. É válido lembrar que, como a poupança rende de acordo com o período de sua abertura, ou seja, 30 dias a contar da data inicial, se o valor de saque for no dia seguinte do fechamento do período, ele gerou o rendimento daquele mês, porém, não somará no rendimento do mês seguinte. Como é reajustada a poupança? Segundo o site da Caixa Econômica Federal, para depósitos efetuados a partir de 4 de maio de 2012, a remuneração da poupança é vinculada à taxa Selic da seguinte forma: quando a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança continua 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Quando a taxa Selic for igual ou menor a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será igual a 70% da taxa Selic, mensalizada vigente na data do início do período de rendimento mais a taxa referencial. Para depósitos antigos, ou seja, aqueles efetuados até 3 de maio de 2012, os valores são remunerados à taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicado sobre os saldos atualizados monetariamente pela taxa referencial. Como calcular os juros da poupança? O site www.simuladorpoupança.com realiza de forma automática o rendimento do valor investido no período em que você deseja deixá-lo rendendo juros. Desta forma, é possível ter uma ideia aproximada do quanto seu dinheiro renderá se investido a juros de poupança. Outro meio de calcular o quanto seu dinheiro renderá pelo período desejado a ser investido é através de um cálculo simples de juro composto. Vamos calcular? Como calcular juros de poupança? Supondo que Maria possui R$1.000 e decide investir este valor na poupança pelo período de um mês, ela, ao retirar esse montante, sairá com R$ 1.007,04. A diferença de R$ 7,04 foi o valor que acumulou no período. Para calcular o valor de Maria, utilizaremos a fórmula de juros compostos representadas por montante igual a capital C multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao período N. Considerando que a taxa referencial do período do depósito era de 0,2043% ao mês, somando a proporcional da Selic de 0,5% ao mês, ao aplicar os valores à fórmula teremos montante igual a 1.000 multiplicado por 1 mais 0,007 de taxa elevado ao período 1.
O resultado desse cálculo será o rendimento do período verificado por Maria de R$ 1.007,04. Mitos e verdades sobre investir na poupança. Ao contrário do que acredita a maioria das pessoas, a poupança é um método de investimento pouco rentável. Alguns especialistas afirmam que a popularidade da adesão à poupança está mais associada a fatores culturais do que realmente ao retorno obtido com o montante aplicado. A exemplo dos fatores culturais que circundam a usabilidade da poupança, temos a chamada poupança velha, que compreende as aplicações feitas antes de 4 de maio de 2012. Antes da elevação de juros, a poupança velha poderia até ser considerada um bom investimento, visto que na época ela possuía rendimento líquido de 6,17% ao ano, isento de imposto de renda, mas o aumento da Selic fez com que ocorresse sua depreciação. Com a alta dos juros, a poupança se torna um investimento ainda pior. Isso porque colocar seu dinheiro em poupança fará unicamente que você só o proteja da inflação. Ao pensar em investir na poupança, pense no curto prazo, pois os rendimentos da mesma só valem a pena caso você precise retirar o dinheiro em um prazo de 1 a 3 meses, após realizada a aplicação. Outro grande mito que gira em torno da poupança é que ela é um investimento totalmente seguro. Caso ocorra do banco ao qual seu dinheiro esteja aplicado decretar falência, será possível recuperar os investimentos de até R$250 mil. E essa regra só se torna exceção para as aplicações feitas na Caixa Econômica Federal, que tem garantia do governo de retirada de 100% do valor investido em caso de quebra do banco. Considerações finais. Após realizado estudo sobre investimento na caderneta de poupança, concluímos que esta não é a melhor opção como fonte de rendimentos a médio e longo prazo, porém sim como forma de rendimentos a curto prazo. Percebemos que, ao contrário do mito popular de que a caderneta de poupança é o sistema mais seguro de investimento, há formas de se perder parte do valor investido em caso de falência da maioria dos bancos. Utilizar a poupança como fonte de rendimentos não é a melhor opção para quem deseja de fato atingir seguridade futura. No entanto, no que tange a investimentos, ele pode ser usual, caso se possua pouco dinheiro para iniciar o investimento. Aconselha-se então a quem possui valores consideráveis para investir a procurar o gerente do banco de sua preferência e solicitar outras formas de investimentos mais rentáveis e seguros.